Fala galera, começando aqui mais um Alucinados por Velocidade, hoje com a falta do João, estamos aqui com o nosso querido Anderson Gonzalez, querido amigo e repórter também do programa Raio X Garage. Aqui, como nas últimas semanas, vamos fazer diferenciado. Nessa parte do quem vai assistir no Raio X Garage vai assistir só a prova de Fórmula 1 e também os comentários sobre a prova da Corrida dos Campeões. E quem vai assistir na sexta-feira vai acompanhar, além de tudo, a Black Pen Series, que é a GT, a antiga GT, e vamos ter também as 24 horas de Barcelona com a equipe brasileira também participando. Então, já para começar, vamos direto para ir para o highlights da Fórmula 1. Kimi Räikkönen que deu um susto na largada ao demorar para partir depois das luzes vermelhas apagadas e por muito pouco ninguém acertou a Ferrari do finlandês, que caiu para o fim do pelotão. Hamilton largou bem e manteve a ponta, enquanto Vettel assumiu a segunda posição. Massa teve um ótimo começo na corrida e subiu para terceiro, seguido pelo seu companheiro de equipe Valtteri Bottas. Mas também começou muito bem e subiu de 11º para 8º, mas um toque durante uma disputa de pista danificou a asa dianteira de seu carro, fazendo com que o novato voltasse aos boxes. Pérez começou bem com a Force Indy e conseguiu passar Rosberg na primeira volta, mas depois levou o troco. Por outro lado, a Lotus fracassou em Monza e deixou o GP da Itália logo no início. Tanto Romain Grosjean como o Pastor Maldonado abandonaram a disputa por razões de incidentes na pista. Foi o 8º abandono do venezuelano em 12 corridas. No pelotão intermediário, Nas não conseguia tirar o melhor do seu carro, já com os pneus médios bem desgastados. Assim, o estreante foi presa fácil para Toro Rosso de Max Verstappen, que aproveitou melhor o rendimento com os compostos macios para fazer uma bela ultrapassagem e seguir em 13º. Uma disputa que chamava a atenção no fim da prova era entre Hülkenberg e Ericsson, e diga-se, fazia uma grande corrida em Monza. Nico reclamava de problemas de aderência no seu carro e isso possibilitou a aproximação do sueco. Apesar do contrato renovado para os próximos 2 anos, Hülkenberg não vivia a melhor fase na Fórmula 1. No fim da corrida, um breve momento de tensão para Hamilton. A Mercedes pediu para que o piloto aumentasse a diferença para Vettel. O britânico fez prontamente ao registrar 1 minuto 26,672, a melhor volta da corrida, quando restavam 4 giros para o fim. Mas pairava um mistério sobre o que acontecia com o carro de Lewis, algo que a Mercedes disse que só explicaria depois da prova. Na penúltima volta, Rosberg perdeu um pódio incerto ao ver o seu motor Mercedes quebrar no meio do circuito. Assim, Massa voltou à briga pelo pódio, mas teve que segurar a marra de Bottas com um ótimo ritmo. Mas o brasileiro conseguiu fechar a corrida com um ótimo 3º lugar e coroou uma bela prova neste domingo. Felipe voltou ao pódio e comemorou ao lado de Vettel e Hamilton o Grande Prêmio da Itália. E aí, voltamos aqui com o Alucinados. O que acharam dessa Fórmula 1 em cada pega? Já no começo ali, alguém dormiu ou estava vendo algum app, né, de mulher pelada? Deve ter sido uma distraçãozinha, né, Pedro? Isso acontece muito. Ele que estava largando a segunda posição, nosso querido Kimi Räikkönen da Ferrari, acabou ficando na largada e nisso nosso querido também Felipe Massa assumiu a 3ª posição, acabou perdendo essas posições durante as trocas de pneus. E ainda no final deu uma sorte, um Raben de estourar o motor do Rosberg na última volta e dar um pódio para o Felipe Massa. Acabou chegando em terceiro e quase que não passa em terceiro. Que bela briga ali com o companheiro de equipe, hein? Pois é, Pedro. No automobilismo você conta com um pouco de sorte também, né? Não é só estratégia. Porque se não tivesse acontecido isso, com certeza o resultado teria sido bem diferente. Felipe, que já está na 4ª posição do campeonato,
bem legal. Sabemos que não tem chance de lutar pelo título com o Lewis. E o Lewis que vem, qual é? Essa é o número? É a 40ª vitória dele. Né? Tem provando aí que continua sendo um dos melhores pilotos aí. Né? Só para nível de comparação, nosso querido Ayrton Senna tem 41 vitórias da Fórmula 1. E é um tricampeão. Ele é apenas um bicampeão, já com 40 vitórias. E uma criação aí desde o kart pela McLaren, né? Bom, vamos fugir um pouco do script. Eu tenho uma dúvida particular. Pedro, que é o especialista aqui em automobilismo, eu queria saber o seguinte: a gente comentou, né, dessa comparação, dessa semelhança entre o número de vitórias entre o Lewis Hamilton e o Senna, né? Dando a entender que ele atingiu 40 vitórias num tempo mais curto do que o próprio Ayrton, né? Mas a gente vai ter que, se a gente pensar em termos de tecnologia, o carro era inferior, talvez a competitividade, né, ali era mais próxima entre os pilotos. Na sua opinião, se a gente pegar o Senna novo, mas hoje, se ele tivesse nas mãos um carro, né, como o do Lewis Hamilton, quem será que seria melhor? Mas aí é uma coisa que a gente não consegue comparar muito. Se ele começasse desde o zero, eles estariam quase juntos. Eu acho que eles equalizam muito na categoria de guiada, mesmo eu gostando mais do Ayrton que dele, mas porque o Ayrton foi um ídolo meu da infância, é diferente. Mas se você pensar, o Lewis já entra numa categoria pelas mãos da McLaren, que tinha o melhor carro daquele ano. Não foi campeão por uma briga interna com o Alonso. E acabou dando o título para o Kimi, mas ele poderia ter sido campeão logo no primeiro ano. E acabou sendo campeão no segundo ano dele de McLaren. Então, você fazendo a comparação, o Ayrton entrou na Fórmula 1 pela Toleman. Chegou a fazer pódio, mas a Toleman era uma equipezinha de nada. Ah, mas a Toleman depois virou a Benetton, acabou sendo 2 vezes campeã mundial. Mas era outra estrutura, outra equipe, só compraram a base. Essa é a grande verdade. Acabaram comprando só a base da equipe. Então, ele começou de lá, ele acabou indo para a Lotus, que já vinha num declive. Sim. E aí ele só foi ter uma oportunidade real na própria McLaren, que já vinha de um título mundial. Então ele passou por equipes que não deram condição. Já o Lewis, ele sai de uma equipe, já entra numa equipe campeã, acaba sendo campeão no segundo ano, se transfere depois para outra equipe, que era a Mercedes, que eram os mesmos motores que ele usava, pastou um primeiro ano, Sim. No segundo ele foi campeão, foi o ano passado, e esse ano ele vem mais uma vez para ser campeão. Então você vê, não seria, ele vai chegar nos 3 títulos do Ayrton, vai passar o número de vitórias, mas ele teve carros melhores na mão antes do Ayrton. Então, na verdade, o que você está me dizendo é que ele não passou pelas mesmas dificuldades que o Ayrton passou. Não passou, então esquece, não tem muito como comparar isso. Mas, já mudando de assunto, tem mais alguma coisa de Fórmula 1? Não, vamos passar para o próximo assunto, né? Então, já para o próximo assunto, olha aí os vídeos. Agora em novembro vamos ter de novo a Corrida dos Campeões. E dessa vez vai ser em Londres, nos dias 20 e 21 de novembro. Estamos tentando tudo para fazer a transmissão pela High Speed TV. Ou pelo menos vamos cobrir isso para vocês. E o mais legal é que tivemos uma notícia ótima da equipe brasileira, que será composta por quem? A volta agora do Nelsinho, né? Fazendo dupla aí com o Felipe Massa. Então as expectativas são muito boas, né? Porque é uma equipe forte, alto nível de pilotagem, né? Então assim, tem esperança, uma grande esperança para o Brasil. O nosso não é campeão, mas tá aí o nosso Felipe Massa, melhor piloto hoje do Brasil na atualidade, por estar na Fórmula 1. E vamos ter o Nelsinho Piquet, que acabou de ser campeão mundial de Fórmula E, que é aqueles carros elétricos. E não pense, não tem nada a ver com carrinho de golfe elétrico, não. É muito rápido. Médias de mais de 200 km por hora num carro elétrico. É muito legal a categoria e faz o barulho da... Eu falo que assim, o som não é aquele barulho da Fórmula 1 que a gente conhece.
Não, parece a Millennium Falcon do Star Wars, a nave do Han Solo. Sim. É o mesmo barulho. Pois então é. a gente fala que a gente está assistindo corrida do Star Wars, né? Pois é, a ficção aí na realidade praticamente, né? Pelo menos no barulho. Pelo menos no barulho, e em breve espero que essa tecnologia esteja bem avançada aqui uns anos para estar melhorando ainda mais os carros elétricos que temos hoje, que fazem muito pouco, né, quilometragem, mas com uma categoria disso vai ter uma melhora, né? É isso que você falou, bem bacana, né? A pista muitas vezes ela induz, né, a carros de rua. Né? A autonomia não é muito boa hoje em dia, mas com certeza isso vai melhorar bastante com o tempo. Vai ser o futuro, né? Não tem muito o que fazer. E para quem está no Raio X Garagem, a gente já volta aqui para os nossos estúdios e vamos fazer a cabeça final. Para quem está dentro do Alucinados, continua aqui com a gente e já vamos direto para Blancpain. Tivemos a prova da Blancpain nesse final de semana, que tem a equipe BMW Brazilian Team, com Cacá Bueno, Serginho Jimenez, Valdeno Brito e o Adil Abreu na equipe brasileira. Então vamos aí para as duas provas, a prova de classificação e na sequência já também a MEN, que é a prova do domingo. Então vai daí. Pouco antes do início da corrida de classificação, alguns pingos de chuvas caíram sobre o autódromo de Algarve, mas não foi o suficiente para justificar pneus de chuva. No início, Vicente Abreu, da equipe Bentley Continental, conseguiu agarrar a liderança por essa de Christophe Mies, mas o alemão do Audi, carro retomou a primeira posição na curva 1. Mies movimento foi considerado em violação das regras. No entanto, para ultrapassagem, embora não respeitando o limite de faixas, o Audi teve que servir a um drive-thru. Isso deu a April uma vantagem confortável de mais de 2 segundos. Laurens Van Dorf e Marcus Whitclaw em segundo e terceiro, respectivamente. Ambos pilotos da Audi continuou um par de volta mais tempo seu primeiro stint, que provou ser vantajosa para o Audi 1. Robin Frijs conseguiu sair do pit lane na frente do Bentley, agora dirigido por Max Buch. Mais uma volta depois, o ex-campeão da Blancpain, usando o livro didático, bloqueando o passe para retornar na liderança. Embora o líder do campeonato Frijs fez o seu melhor para manter-se com a Bentley, no restante da corrida o holandês perdeu muito terreno na última curva para tentar ultrapassar Buch. Frijs permaneceu sob a asa traseira do Bentley, porém quase conseguindo depois de uma jogada inspirada na última volta. No entanto, não poderia retardar o Audi para baixo no tempo, ocupando toda a pista no final, o que significa que Buch cruzou a linha em primeiro lugar. Teve Buch em primeiro, Frijs e Van Dorf em segundo, Myers e o Winkelhock em terceiro. Logo no início, Robin Frijs no Audi número 1 tomou a liderança do Max Buch, mas na longa reta principal, o número 84 da equipe Bentley conseguiu entrar ao mesmo ritmo e recuperou a primeira posição. Buch e Frijs continuaram a disputa. Mayer, do número 6, que disputava com Siegfried da Ferrari, muito difícil, bem como Siegfried eventualmente passar o Audi. Enquanto isso, Buch conseguiu ficar longe de Frijs a uma taxa de meio segundo por volta, mas essa vantagem foi reduzida a pó com uma tampa de drenagem solta no ápice da prova, com uma intervenção do safety car. Apenas quando a janela do pit abriu, as luzes mudaram para verde, o que significa que uma dúzia de carros entrou no pit lane ao mesmo tempo. A equipe do belga, do Audi número 1, mudou os pneus em tempo recorde, permitindo o Winkelhock para sair na frente da Ferrari, enquanto Buch foi empurrado em seu pit stop por um BMW e Vincent Abreu teve algumas dificuldades em sair após a troca de pneus.
O BT-84 perdeu a liderança e caiu para quarto. Com Van Torff dirigindo em seu segundo tempo de corrida, o belga e seu companheiro de equipe Fringe conseguiram a terceira vitória em 2015, aumentando assim sua liderança na classificação para 26 pontos sobre Brook e April. Durante as voltas finais da corrida, April colocou pressão sobre a Ferrari, mas o austríaco segurou o terceiro lugar e deixou os Bentley fora do pódio. Fringe e Van Torff ficaram com a primeira posição com o Audi número 1. Meyers e Whitlock do Audi R8 ficaram na segunda posição. A Ferrari 458 Itália de Seefrig e Stedley ficaram na terceira posição. E aí, acompanharam o Blank Pen? Legal essa prova do Algarve, lá em Portugal. Eu adoro aquela pista, por sinal, uma pista muito legal. Tivemos Porsche GT3 Cup Brasil lá. Ah, mas é do Brasil, sim, mas fizemos eventos internacionais, o grande Denner lá que toma conta. E um corridão, logo na largada a Bentley pula na frente do Audi, que tinha feito a primeira posição. Quem estava pilotando, se eu não me engano, era o Van Torff nesse momento, e acabaram perdendo a primeira posição, né? E brigaram acirradamente, muitas brigas durante a prova. Na hora da parada de box, na troca, o Fringe sai na frente do Bentley, mas não por muito tempo. E eles acabam sendo passados pelo Bentley de novo. Mas na última volta, novamente o Audi tenta, né? E acaba se perdendo ali, sai até para fora. E quem ganha é o Bentley. Quem leva a primeira prova foi o Bentley, com o Audi 1 em segundo. O Bentley, dos quais são os pilotos do Bentley? A gente está falando agora da primeira prova é o Burke e o April, né? Isso. Burke e April da Bentley. E na segunda posição tivemos o Audi número 1, que era o Robert Fringe e também o Laurens Van Torff. O Laurens que largou aí na prova, né? E na terceira posição você acabou marcando quem foi? Eu não marquei a terceira posição, mas é interessante frisar que nessa prova, Cacá Bueno pela BMW ficou em sétimo lugar. A dupla, né? Cacá Bueno e quem que é outro da dupla? Cacá Bueno e Serginho Gimenez, que Isso. teve até uma entrevista aqui com a gente, vai dar mais umas agora no final do campeonato para contar, deve ser você que ainda vai fazer com ele. Ele fica aqui em Interlagos, nosso amigo. E eles acabaram terminando e os outros brasileiros ficaram muito mais para trás, mesmo assim. Valdeno Brito e o Átila ainda estão acima na tabela de pontos, né? Porém, na segunda corrida não tem trocas de posição. Cada um, a posição que chega é a posição que fica. Então, a Bentley acabou largando na pole position. Largou, perdeu a posição para o Audi logo na largada, mas na primeira curva ela já conseguiu retomar isso, né? Sim. E foi isso até chegar na parada de boxe, né? Isso daí, o que aparentemente, depois que o safety car saiu, né, eles optaram por não entrar logo em seguida nos boxes. Entrou aquele tumulto, Sim, né? entraram todos por estratégia de equipe, eu não sei. Só que ele deu azar, quando ele foi entrar, tinha um outro carro, né, que estava obstruindo a passagem dele, atrasou o pit stop. Consequência, quando ele voltou em quarto e não conseguiu recuperar mais. E aí a Audi acabou levando seu carro até o final e acabou sendo vitória do Robert Fringe, junto com o Laurens Van Torff, que nessa segunda corrida ele que passa na bandeirada. Esse é o Audi número 1. Na segunda posição tivemos outro Audi, que acabei falando, eu não consigo recordar os nomes. Na terceira posição ficou o Stead e o Stifler, que é por aí, que é os pilotos da Ferrari, que quase no final quase perderam a posição para o Bentley, mas o Bentley não conseguiu levar e acabou ficando fora desse pódio, né? Pois é. Mesmo mantendo a classificação no campeonato como primeiro, que deve sair como campeão também esse ano, né? Pedrão, me diz uma coisa, essas estratégias, o que você acha quando o piloto, né, quando todos de uma equipe, né, quando a gente viu na corrida, todas as equipes resolveram entrar na mesma volta no pit stop?
Você acha arriscado? Você acha Sergipe? Você já viu alguma vez dar certo? A equipe que se mantém para tentar ganhar uma vantagem ali, se ela ganhar 2, 3 segundos, 4 segundos na frente, e esquece que depois ela vai ter que retomar essa vantagem quando parar nos boxes? Depende muito. Depende da situação de pneus. Sim. Se eu tenho um pneu melhor, que ele aguenta mais 2, 3 voltas ali, andando numa velocidade constante, sempre querendo andar mais, para você poder tirar esses 2, 3 segundos, e isso te garantir, na sua parada, você sair um pouco antes, é totalmente aceitável. Mas quando você já está com os pneus gastos, você vê isso muito na Fórmula 1, você está atrás de um cara... Você não consegue andar já na mesma... Não consegue ultrapassar o cara, ou o cara está te segurando, ou você não está indo no mesmo ritmo, você vê que os caras falam, não está conseguindo passar, entra no box. Para quê? Ele entra no box, bota pneu novo, ele fica mais rápido, o cara vai estar com o pneu mais velho, ele chega e ultrapassa o cara. Sim. Mas isso depende muito de como está sendo esse gasto de corrida, e toda estratégia pode ser mudada no meio da corrida. Com certeza. Tudo depende de gasto de combustível, gasto de pneu, freio... Temperatura, clima, tudo isso influencia. E a única coisa ruim dessa segunda prova, eu acho que foi que a equipe brasileira acabou não completando, né, com nenhum dos carros a segunda prova. Não terminou. O que eu li, né, que fez uma prova bem aquém da capacidade que eles têm, né, e terminou por não terminar a prova, né. Foi um dia ruim para a equipe brasileira. Para quem não sabe, os carros da equipe brasileira estão à venda lá na Europa, eles vão ser vendidos. Vai acabar a equipe? Não. Eles vão atualizar o carro. Não sabemos qual é a marca, se eles vêm de BMW, se eles vão vir de Mercedes. Acho que Mercedes seria uma boa escolha para o próximo ano, mas isso depende muito deles, né? Com certeza. Temos aí o desenvolvimento do McLaren, que está andando ainda um pouco atrás. Temos também, fora a McLaren, temos Lamborghini, que está meio lento ainda. Ferrari a gente nem bota no rolo, mas temos Aston Martin, temos outras marcas que podem vir com a equipe brasileira, que esse ano já perdeu para o próximo ano, aliás, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ficar só com o Felipe Nasser, naquele valor de 40 milhões de euros que foram para a Sauber para garantir mais um ano na Fórmula 1. Espero que isso ajude ele a pegar para o próximo ano e já ir para uma equipe grande, né, para poder disputar, está aprendendo legal. Só que a equipe brasileira perdeu esse apoio, mas ela vai se manter lá. Eu acho, isso é um achismo meu, o próximo patrocinador deles é a BR Petrobras. E apoio. Não sou igual o seu Nelson, eu apoio sim. O governo rouba muito dinheiro, então apoiar o esporte, seja ele automobilismo, olímpico, o que seja, tem que sim ser apoiado, tem que ter esse dinheiro. Subsídio, né, para desenvolver isso aqui no Brasil. Para desenvolver, porque teremos, por causa desse enrolo todo, a nossa Olimpíada nós não vamos ter, porque todo desenvolvimento ficou parado. Vamos ter uma Olimpíada no Brasil sem desenvolvimento de atletas. Esse é um assunto muito complicado, né, de se falar. A gente sabe que aqui poucos esportes são subsidiados. A gente tem futebol, né, a gente ouve falar de vôlei, mas automobilismo, o potencial é enorme aqui no Brasil. A gente vê quanto dinheiro isso movimenta lá fora. Mas aqui é um país onde muitas vezes tem um evento que é gratuito, onde a pessoa tem que levar 1 quilo de alimento e você vê arquibancada vazia, né, por falta de divulgação, por falta de incentivo. É um esporte caro para se começar, não tem cultura para isso, fica complicado mesmo, né? Qualquer outro lugar você ganha dinheiro com marketing, vendendo bichinho, carrinho, blá, blá. No Brasil ninguém explora isso. Você vai na NASCAR, tem carrinho de todo mundo, camiseta de todo mundo, é outro mundo. E só isso de faturamento já diz a 30% do faturamento das equipes anualmente. Então você imagina quanto que vende. Pois é. Mas acho que da Blancpain não temos mais nada. Tem mais alguma coisa que você queria falar dessa prova? Não, o que eu queria... eu tenho dúvidas sobre isso, sobre essa estratégia, se funciona ou não, né, de você optar pela hora que você vai entrar nos boxes. Mas é sempre uma caixinha de surpresa, né? Como ele optou por uma estratégia, por azar de ter um adversário ali na entrada dos boxes, ele poderia ter conseguido se manter
na dianteira se não fosse isso, né? Como a gente ia saber. Então é uma união de estratégia com um pouco de sorte, né? Com um pouco de garra, né? de brio do piloto. Então é uma coisa para a gente, é gostoso de ver essa competitividade, né? A gente não saber o que vai acontecer na corrida, tá sempre à mercê do acaso também, porque foi o acaso, o fato do carro estar ali, né? Atrapalhando. Mas é isso que eu tenho para comentar, Pedrão. Tá certo. Então já vamos pular aí para mais um highlights. Agora vamos para o highlight das 24 horas de Barcelona, que tivemos um Porsche todo pilotado por pilotos brasileiros. Então vai daí para o highlights. No comecinho ainda tem uma entrevista de um dos pilotos. Pode ir. What's your name? Eduardo. Eduardo, nice to meet you. I'm Shay. Beautiful car, pole sitter. You feeling good about the race today? It's actually our first 24-hour race. I think it's going to be a really good experience. This little guy here, that's the one who made the pole position for us. I don't know, let's have fun. I think that's what we're here for. You're with the DriveX team, and I believe you have some Porsche experience back in Brazil, don't you? Yeah, all of us, we race in the Porsche GT3 Cup in Brazil. Actually, we race against each other now. We are racing the same car, so it's going to be something new for all of us. How has that helped you to adapt to this new car? Oh, the car is the same one that we drive down there, so we didn't feel much difference. The only thing is that this one has ABS, and our car in Brazil doesn't, so it's a little bit easier for us. And who gets to start? No, he gets to start. He's the best. He's the best from all of us, so he gets to start. And probably he will drive a long, long way. Thank you very much. DriveX car, keep an eye on them as well. The 54, it's Ricardo Maurizio who gets to start that car. And as they said, the little one, watch for him. The little ones are usually pretty speedy out there. Behind them, more Porsches. It's an entire class of Porsches, the 997 is. No último final de semana, tivemos a 24 horas de Barcelona, com presença de uma equipe de pilotos totalmente brasileira. Já na largada, a Mercedes 02 pulou na frente. Alguns acidentes movimentaram o início da prova. Os pits foram fantásticos, muitas disputas em todas as classes, mais derrapadas e saídas de pista. Com presença fiel do público. Já às noites, as coisas esquentaram. Carros sendo reparados nos pits, visibilidade baixa e pit stops alucinantes, tendo até fogo. Vazamento e meditação foi o que abriu a manhã de disputa. E lógico, mais pits e troca de pilotos, incidentes de corrida. O líder acaba voltando para o box para reparos e quase perda do capô. Mesmo com avaria, volta na liderança. Com avarias, uma equipe e pilotos totalmente esgotados levam a prova e comemoram muito. O resultado final teve em primeiro a Mercedes 02 de Bernard Schneider, Ranger, Harry Prost, Heiner Klopfer e Sean Johnson. Na segunda posição ficou a Mercedes 10 de Michael Kroll, Canton Kroll, Roland Eggman, Kenneth Egg e Christian Frankhut. Em terceiro, outra Mercedes número 30 de Ocean Cole,
Jagger, branco e Blankmolen. Os brasileiros terminaram em terceiro na posição e subiram no pódio também. Essa foi as 24 horas de Barcelona. E aí, de volta, acompanharam aí as 24 horas de Barcelona, muito difícil de conseguir essas imagens. Olha, foi sofrido para conseguir montar isso aí para vocês. Muito legal saber da equipe brasileira, acho que tem que começar ressaltando eles. Participação de quase vários pilotos da Porsche GT3 Cup Challenge Brasil. Tivemos também a participação junto do coach e também piloto da Stock Car, Ricardo Maurício, o Ricardinho, nosso querido amigo, que foi lá. Acho que é uma participação bem legal fazer uma corrida de 24 horas, né? Ainda mais em Barcelona. Com certeza. É uma corrida cansativa, né? Mas eles ficaram bem na posição, ficaram acho que em terceiro lugar na categoria deles, né? Na categoria deles. E vocês puderam acompanhar, a Mercedes número 2 logo na largada já pulou na frente ali, já conseguiu dar uma distância, abriu bastante deles. Tivemos 3 intervenções do carro de segurança, quer dizer, muito encostadinha, batida, rodada. Durante a noite foi, acho que a parte que eu mais gostei, você viu os carros dentro do box, no pit, sofrendo reparo. Sim. Que ele estava comentando, é uma prova de longa, você pode parar para fazer o reparo. Permite isso, né? É uma prova de longa duração e que exige muito dos pilotos e do próprio carro. Né? O equipamento é muito... Com certeza. Imagina 24 horas rodando direto. Né? O motor vai ao limite, aí a gente vai em troca da parte de piloto e tudo mais. Troca pneu, ainda tem que mexer agora. Que é igual o carro de rua. Pastilha se troca pelo menos umas 3 vezes durante a prova. Para e troca pastilha. Ah, mas o líder fez isso? Fez. Todos eles param, troca pastilha. E demoram aí 10, 12 minutos parados no box. Pô, mas a Fórmula 1 é 25 minutos e já sai do box. Mas é Fórmula 1, é uma corrida de 2 horas contra uma de 24 horas, né? Aí tivemos aquele incêndio ainda da Lambo, né? Pegou fogo ali no box. E no final ainda tivemos aquela panca da Mercedes 2, que era a líder, foi para o box, remendaram lá, né? Tudo remendado, o capô estava quase voando e acabou voltando ainda na frente. Você vê que bem com isso ainda volta na frente e acaba vencendo, que a Mercedes número 2 tem 5 pilotos no carro quase, e você ainda tivemos mais 2 Mercedes. Sim. No pódio, esse daí é o pódio da geral, né? Ah, mas lá tem 6 ou 7 categorias e no Brasil, os brasileiros que estavam na 911 Cup acabaram ficando, eles que largaram na pole da categoria durante a corrida, alguns problemas, mas acabaram ainda beliscando o pódio e ficaram na 3ª posição. Isso é muito legal de comentar, Pedro. Para você que é leigo em automobilismo, que estiver nos assistindo agora, o que ele falou é muito interessante. Às vezes a gente vê uma prova de 24 horas... e a gente acha que é uma corrida só, né? uma categoria só. Então tem mais de uma categoria e cada categoria compete entre si. Foi quando a gente falou, os brasileiros ficaram em terceiro lugar da categoria deles, né? Da Porsche. Não quer dizer que eles ficaram em terceiro lugar no ranking geral, né? Não quer dizer que eles pegaram um pódio. Então assim, é mais de uma categoria, né? Competindo numa corrida só. Isso é muito legal de falar. A gente nem comentou muito, mas na Black Pen também você tem. Tem isso também. Tem 2 categorias lá. E os brasileiros estão em segundo na categoria deles e em quarto na geral. Mas você vê que tem 2 categorias, muito mais por causa da junção dos pilotos. Sim. Às vezes você bota 5 caras que era ex-Fórmula 1, você tem que botar ele na categoria top para correr com os tops. Então, isso vai dependendo muito. Já a 911 Cup, que os brasileiros participaram lá, primeiro, por conhecer muito bem esse carro, porque é o carro que eles usam nas provas aqui no Brasil, né? E também porque é uma categoria de gentleman drives, essa categoria de cavaleiros, que não é bem cavaleiro, porque a hora que entra dentro do carro e abaixa
a viseira e esquece, não Sim. tem nenhum cavaleiro. Ali é tudo sangue cavalo, no olho, né? exatamente, sangue no olho. Até os amigos ficam por ali, é muito engraçado isso, né? Mas a pessoa quer ganhar. Esquece cavalheirismo ali, quer a vitória. É assim que funciona. Não tem jeito. Essa foi as 24 horas. Tem mais alguma coisa que você queria comentar das 24 horas? Alguma pergunta? Não, e outra coisa para frisar também, que eu acho que a gente tem muito espectador que gosta de corrida, mas não entende muito direito. Foi o que o Pedro havia comentado, só para a gente exemplificar melhor. Quando a gente vê uma corrida de 2 horas, o pit stop ele tem que ser o mais rápido possível, né? Numa corrida, né, de 24 horas, aí o objetivo é mais a estratégia, né? Muitas vezes você vai ver a corrida, vai estar o carro parado, ele fica talvez horas, não sei, parado não, né? Isso não quer dizer que ele vai ficar para trás, porque todos vão ter que fazer os mesmos reparos. Então, para você que é leigo, o dia que assistir uma prova de 24 horas e ver um carro parado mais de 1 hora, ele não está fora da corrida, né? Isso faz parte da estratégia, é o pit stop normal, muitas vezes para reparo, para conserto do carro, né? Normal de uma prova de 24 horas que exige demais dos pilotos e do veículo. Do próprio equipamento. Bem legal, acho que por hoje conseguimos falar bem. Mandar um abraço pro Ricardinho. Ricardinho, estou esperando, já falei, grava no celular para mim as tuas impressões sobre a 24 horas de Barcelona. Me manda videozinho, um minuto que eu quero colocar no programa da semana que vem, dentro aqui do Alucinados. Quero colocar aqui para vocês terem uma ideia do que um piloto da Stock Car sente. E é um piloto que já tem passagem por Fórmula 3000, quase chegou na Fórmula 1 ali, né? Então, vamos começar aí. Agradecer os nossos apoiadores aqui. Em primeira mão, o Espaço Beleza, que fica ali no Brooklyn. Fácil acesso, dá para ir de trem, de ônibus, do trem a 2 quarteirões. Quem quiser ir de carro também pode ir, ter um estacionamento bem na porta. Não é conveniado, mas você pode parar teu carro lá. É só ligar no número que está aparecendo e marcar lá com o Luiz, ele que está cuidando aqui dos nossos cabelos, barba, tudo. E você ainda pode levar a sua esposa, deixa ela lá fazendo unha e cabelo, e você vai lá cortar o seu cabelo e bater um papo sobre carro e automobilismo. Agradecer também, Pedrão, a Escola de Pilotagem Interlagos, que vai estar realizando agora, no final de setembro, um curso de final de semana, lá na ECPA, em Piracicaba. Vai fornecer curso de pilotagem, piloto por um dia ou um treino livre pela pista. Os dados da escola estão aparecendo aí no vídeo, tá? Não perca essa oportunidade, vai lá e se cadastra. Vagas limitadas. Vagas limitadas. E agradecer também a Simples Informática, a Simples que cuida de todos os nossos computadores aqui, fica ali em Santo Amaro, do lado da Calunga. É só ir lá e procurar o Alê, fala que viu aqui o comercial dele e pode dizer que a gente indica e garante o serviço lá, né? Agradecer também, Pedrão, Classificados Mortadela, é um novo site de anúncios. Você pode anunciar o que você quiser e até o final desse mês, Pedro, quem não é anunciante, o primeiro anúncio é de graça também. Tá certo. Lembrar também de agradecer a revista Esporte Brasil, que nos apoia e nos divulga, e nós divulgamos aqui de volta. Então entra lá, manda tua mensagem, pede o seu exemplar aí da revista ou leia na internet. Também gostaria de agradecer ao Guilherme Sato, que faz todas as nossas imagens aqui, nosso diretor, nosso câmera, nosso produtor. Só entrar em contato. Além de câmera, ele é fotógrafo também, pode cobrir a tua festa aí. E lembrando também dos sites. Primeiro, do site companheiro aqui da TV, que é o da Rádio High Speed Brasil, que é o High Speed Brasil, brasil.com.br, que é a rádio do grupo. Temos também só de reportagens sobre motorsport, que é o puntataco.com, entra lá, várias matérias, muito legal. E o nosso parceiro Velox TV, que é um site que mostra as matérias das montadoras aí para vocês. Tudo que é lançamento de carro, motor, muito legal, é o veloxtv.com.br, que também está aparecendo aí. E sem esquecer das promoções. A primeira promoção aqui, nossa, é a promoção do bonezinho da NASCAR. Bonezinho original, como você pode ver, produto autêntico. É o bonezinho da lenda, do Dale Earnhardt Jr., da equipe Rendex Motorsport, equipe pela qual teve a participação da NASCAR do nosso querido Christian Fittipaldi.
filho do Ilcinho, sobrinho do Emerson, entrou na NASP por essa equipe. Temos 2 bonezinhos. Para receber esse bonezinho, se concorrer, você vai ter que entrar lá no Facebook da High Speed TV BR, facebook.com/highspeedtvbr, dar o seu curtir. Assim que atingirmos 500 curtidas, vamos sortear os 2 bonés ao mesmo tempo para 2 felizardos diferentes, né? Então é só ir lá e curtir, tá concorrendo a esse bonezinho. E mais essa promoção, a promoção da Lexus. Promoção da Lexus, bonezinho oficial também da Lexus, dado pela própria Lexus do Brasil pra gente. Vai ser sorteado 3 bonezinhos da Lexus. Para ser sorteado, está aparecendo aí os 3 perfis dos apresentadores. O meu, o do João e do Ale Rochelle. Então é só entrar lá e curtir. Assim que cada um for atingindo 500 curtidas, vai ser sorteado um bonezinho da Lexus. Então temos 3 bonezinhos, um para cada um. E antes você pergunte, o Anderson ainda não teve. Ele vai fazer a gente vai começar a divulgar e botar prêmios também para o pessoal curtir o Facebook dele, né? Com certeza. Então, para encerrar, acho que falamos bastante. Está aqui os bonezinhos, as promoções. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, Pedro, queria agradecer a você espectador, por essa chance. Eu estou cobrindo um colega aqui que não pôde vir, mas esse com certeza é minha primeira participação, de muitas que virão. É uma parceria que está se formando agora. E eu só queria agradecer. Obrigado, Pedro. Tá certo. Obrigado por todo mundo que está aí curtindo o nosso programa. Pede aí que corrida que você quer que a gente comente. A gente vai ver se arruma highlights para mostrar. Pede, entra, compartilhe nossos vídeos, curta, passe para todos os seus amigos. Quero ver todo mundo curtindo lá o nosso Face, nossos vídeos, tudo. Então, por favor. Temos encontro marcado na segunda-feira com o Old Race, uma corrida dos 500 km. E na próxima quinta, o Raio X Garage também com novas matérias. Então, encontro na próxima segunda. Tchau, tchau, galera. Tchau, obrigado.